Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu te falo, empresário de Yuri Alberto força a saída do jogador do Corinthians. Corinthians estabelece teto para a proposta para poder liberar o atleta. Eu vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar aí sobre cambista no Corinthians, o que está acontecendo. Vou trazer para vocês a verdade. Vamos falar também sobre relatório que Augusto Melo decide não divulgar. Como assim? Vou falar tudo para vocês aqui nesse vídeo recheado de atualizações. Peço humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Não se esqueça, é de grande importância e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes da gente entrar aqui nas principais informações do Corinthians, tem alguns escândalos que a gente tem que trazer aqui que está acontecendo hoje no Timão. Como é impressionante que o Corinthians não consegue ter sequer um dia de paz. Enquanto o Corinthians não colocar sua casa em ordem, o Corinthians nunca vai conseguir pagar suas dívidas, pagar suas contas, porque é sempre um diretor igual o Rubão, que pegava de 40 a 60 ingressos lá para vender, e o Augusto Melo foi saber isso bem depois. Um cara que era diretor do Corinthians, agora é funcionário fazendo acusações, é faltando ingresso pro sócio torcedor. Cara, aonde isso vai parar? Enquanto o Corinthians não andar de forma segura, enquanto o Corinthians não andar de forma honesta e saber escolher os profissionais que lá trabalham, sempre vai haver essas divergências, sempre vai haver problemas no clube e o clube nunca vai pagar as suas contas. Para o Corinthians pagar suas contas hoje, fiel, como dizia Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, o Corinthians tem que ter aí umas 4, 5 gestões de presidentes honestos, prezando pelo clube e fazendo uma boa administração para o Corinthians conseguir quitar todas as suas contas. Cara, o Flamengo era pior que o Corinthians. O Flamengo pegou algumas boas gestões aí e esse Landim faz um trabalho espetacular no Flamengo, venhamos e convenhamos. O Flamengo hoje compra jogadores à vista no mercado da bola. O poder financeiro do Flamengo hoje é enorme. Não estou defendendo aqui o Flamengo, né, que é o queridinho da CBF. Estou defendendo a administração do Flamengo. O Flamengo comprou o De La Cruz lá por 96 milhões praticamente à vista. Então o Corinthians tem a torcida maior do Brasil. Na minha opinião, é maior que o do Flamengo. O Flamengo tem muitos torcedores terceirizados, torcedores que torcem pro Fortaleza, pro Vitória, torcem pro Flamengo, com todo o respeito à torcida do Flamengo. É o que eu acho. O Corinthians pode ter esse poder aquisitivo também. Basta uma administração boa, que preze pelo clube, para a gente poder aí ter dinheiro em caixa, que todo o dinheiro do clube seja voltado para o clube e não para desvio de terceiros. Então tá com esse problema aí de cambista, né, sobre ingressos aí, que tem pessoas de dentro do clube que tá vendendo ingresso para cambista. Então realmente é uma situação bastante desagradável, que o Corinthians investigue e consiga resolver essa situação o mais rápido possível, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem aqui para mim saber a opinião de vocês, tá? Ainda sobre, agora vamos falar sobre o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Quero trazer aqui uma crítica. Fiel, quando tem que elogiar, eu vou elogiar. Um dos maiores defensores do Augusto Melo aqui sou eu, tá? Todo vídeo meu praticamente, sempre quando entra no assunto que tem que tocar o nome do presidente, eu sou um dos que mais defende o Augusto. Mas quando tem que criticar, a gente vai criticar também, porque, segundo informações, ele desistiu de revelar o relatório aí referente à renovação e transparência. O que esses caras fizeram para trás na administração do Corinthians, tá? Informações que chegaram que ele já tem esse relatório em mãos, mas ele decidiu não revelar. Tipo assim, como se tivesse pipocado. Essa é a grande realidade, para usar as palavras corretas. E ele foi uma das promessas de campanha, queria trazer à tona tudo que essa administração passada fez com o Corinthians. É lógico que tem coisa lá, cara, que a gente, meu Deus do céu, deve ter coisas nesse relatório aí que deve deixar a gente bastante frustrados e tristes também, porque eram comandantes do Corinthians, faziam parte do time, né, fiel? Então, obviamente que deve ter coisas lá que possam ser bastante prejudiciais a esses administradores passados do Timão. Infelizmente, o Augusto não decidiu revelar, não sei por quais os motivos dele. Pode ser também com envolvimento aí referente a esse impeachment, porque ninguém fala mais sobre isso. Só que aí o Augusto não revela, o Augusto não toma providência, não revela para ver o que eles fizeram com o Corinthians, para o Augusto Melo pegar esse Corinthians tão queimado no mercado da bola, tão queimado em questões de patrocínios. O Corinthians não conseguia mais patrocínios altos,
mercado da bola, o Corinthians estava totalmente apático, totalmente queimado, ia contratar jogadores, tinha que dar entrada, tinha que fazer um auê para conseguir, porque a renovação e transparência de Duílio Monteiro Alves e companhia administraram mal esse time do Corinthians, tá? Pelo menos é a minha opinião, fiel, administraram mal sim. O Corinthians deve para empresários, Duílio assinou confissões de dívidas. Hoje o Corinthians deve muitos empresários por questão da gestão passada, não é a gestão do Augusto Melo agora. O Corinthians responde questões processuais por questões da gestão passada. O Augusto Melo erra e vai errar, como já está errando em não divulgar esse relatório. Só que, fiel, a grande questão é a seguinte, ele tem que expor como ele assumiu o Corinthians. É um direito de nós, torcedores, saber como ele pegou esse Corinthians para administrar, tá? E não é diferente, na minha humilde opinião. Hoje o Corinthians deve 30 milhões para o André Cury, deve não sei quantos milhões para o Carlos Leite, deve não sei quantos milhões para o Juliano Bertolucci. O Duílio Monteiro Alves fez a questão de assinar essa confissão de dívida que acabei de falar para vocês. Então deve muito empresários. Os empresários antigamente eles mandavam no Corinthians, eles faziam o que queria. Então, na minha humilde opinião, nada mais justo seria demonstrar os relatórios da administração passada para a gente ter uma base do que eles fizeram com o nosso Corinthians, certo, fiel? Então comentem porque eu quero saber sua opinião sobre esse assunto, hein? Mas Augusto, é isso aí, não divulga não. Enquanto isso o Corinthians fica recebendo processos aí, enquanto isso tem o processo aí, vamos dizer assim, tem um empresário forçando a saída do Yuri Alberto, vai chegar mais processo no Corinthians, não divulga não, os caras querem seu impeachment, aí você não divulga, fica realmente uma situação difícil, sendo que foi promessa sua a divulgação desse relatório, e se você não divulgar, realmente não vai cumprir. Mesmo se divulgar, fiel, e mesmo se divulgar, com todo respeito ao Augusto Melo, tá? Mesmo se divulgar, pode ser que não divulgue com todas as verdades que a gente queria saber, porque ele já está segurando, já não quis divulgar, então vai saber o que tem aí, né, fiel? Então vamos aguardar, qualquer informação eu trago para vocês. Referente ao Yuri Alberto, a gente tem que conversar sobre essa parte futebolística do jogador, tá, fiel? É importante dizer que o Yuri Alberto hoje, ele é o maior artilheiro do Brasil. O Yuri Alberto hoje é um jogador, futebolisticamente falando na sua posição, é o melhor do Brasil. O Yuri Alberto foi artilheiro do Brasileirão do ano passado. O Yuri Alberto foi artilheiro do Corinthians. O Yuri Alberto está quase passando o Romero em números de gols na arena. O Yuri Alberto hoje é o cara do Corinthians, vamos dizer assim. Na minha opinião, hoje o Yuri Alberto é mais importante que o Memphis, tá, fiel? Só para vocês terem uma ideia. Hoje o Yuri Alberto é mais importante que o Rodrigo Garro. Ele vive realmente uma fase espetacular no Corinthians e é lógico que vai despertar interesses de clubes europeus. E é lógico que para o Corinthians, uma certa hora, a venda do jogador vai vir a calhar para ajudar o fluxo de caixa do time. É lógico que sim, fiel. Não é isso que estamos questionando aqui. O que estamos questionando aqui é se realmente o Corinthians vai saber negociar o Yuri Alberto, porque as informações que chegaram pra gente, que trouxe no vídeo de ontem pra vocês, é que a primeira proposta foi de 186 milhões, tá, fiel? Essa proposta, se eu não me engano, tá, eu não posso cravar pra vocês, mas chegaram indícios que pode ser do Wolverhampton ou do West Ham. Aí, primeira coisa que a gente tem que pensar, o Corinthians recusou de prontidão, 186 milhões não, tá? Já vou entrar na parte do empresário do Yuri Alberto, o André Cury, tá, fiel? Então o Corinthians recusou de prontidão porque 50% pertence ao Zenit, então o Corinthians iria pegar aí 90 milhões de reais. Então não seria para o Corinthians benéfico para um jogador que está com esses números espetaculares apresentando hoje, que é o Yuri Alberto. O Corinthians agiu muito bem. Só que cada clube, fiel, tem um teto financeiro. Cada clube tem um teto, uma proposta que vai chegar. E não adianta a gente aqui querer segurar o Yuri Alberto, porque isso não vai acontecer. Vocês querem a verdade ou a mentira? O Yuri Alberto vai sair do Corinthians. Pode não sair no meio do ano, inclusive eu vou te contar os objetivos do Corinthians, só que a grande questão é que o empresário do Yuri Alberto hoje, o André Cury, ele está forçando a saída do jogador do Corinthians. Ele disse, não sou eu o corintiano que estou falando, Corinthians com 90 milhões de reais, ele me pagaria o que me deve, os 30 milhões, e ainda sobraria um dinheiro. Então esse empresário, ele está pensando só nele. Ele quer receber. Eu não estou falando que ele está errado em querer receber, mas ele não está nem aí com a carreira do jogador. Ele quer receber. Ó, por 90 milhões eu receberia meus 30 milhões de reais aí e ainda sobrava dinheiro para o Corinthians. Mas e o Yuri Alberto?
O clube que ele está indo disputa título, tem chance de título. O clube que está indo é bom pro jogador. O jogador quer ir, porque a informação que chegou é que o Roberto recusou junto com o Corinthians e deu ok pro Corinthians para recusar, porque ele já deu sua palavra que ficaria no Corinthians até o final do ano. Então, é o empresário hoje que está forçando a saída do Roberto e não parou por aí pela recusa do empresário, tá, fiel? Ele continua insistindo pro Corinthians vender o Yuri Alberto na esperança de receber e na esperança também de tirar o seu jogador do Corinthians, tá? Mais uma bênção do Duílio aí, né, o Augusto Melo. E você insiste em não divulgar esse relatório, tá? Porque o André Cury, essa dívida não é do Augusto, fiel. Essa dívida é da gestão passada referente ao André Cury, tá, fiel? Então, é a informação que eu vou trazer para vocês agora, não é opinião. O Corinthians tem um limite de proposta. É lógico, fiel, que o Corinthians tem um fluxo de caixa financeiro muito baixo hoje. Para o Corinthians hoje vender o Yuri Alberto, presta atenção nesses valores, tá? 230 milhões de reais é a informação que chegou para mim, informação exclusiva desse canal. Corintianeiro, pode divulgar no seu canal, foi o que falou para mim, tá, fiel? Pode divulgar. O Corinthians aceita vender o Yuri Alberto hoje pelos valores de 230 milhões de reais. Aí o Corinthians ficaria com 115 milhões de reais pela venda do Yuri Alberto. Fiel, eu não sei se é balela, tá? Porque muitos clubes também, quando é a arte da negociação, os clubes soltam valores, ó, não vendo por menos de 230. Para chegar a propostas maiores, já viu aquela história? Ah, vou pedir 50 mil no meu carro para poder cair aí para uns 40, porque sempre pede desconto. Não é diferente também quando você vai negociar jogadores. Então pode ser também que o Corinthians está pedindo aí esses 230 para cair aí, vamos dizer aí, para uns 200, 210 milhões de reais, tá? Pode ser que aconteça. Infelizmente, vou falar a realidade para vocês. Se eu sou o Augusto Melo, Fabinho Soldado, já pode começar a procurar outro atacante no mercado. Já pode começar a procurar. Mesmo que ele não saia no meio do ano, que eu acho difícil, no final do ano é certeza, fiel. Então já pode começar a procurar outro atacante no mercado da bola. Isso não é porque o Yuri Alberto é menos corintiano ou porque ele não quer. Fiel, vai chegar uma proposta que é indefensável. Vai chegar uma proposta que não tem como o Corinthians segurar. Isso é normal para qualquer clube de futebol. Então já vai procurando um atacante. Usa o dinheiro para trazer um atacante à altura do Yuri Alberto, um cara que faça gols também, porque vai ser muito difícil o Corinthians segurar esse jogador. Foi apenas a primeira proposta, Fiel. Já recebeu outras propostas menores que 186 milhões. Essa foi a primeira proposta, 186 milhões. Vai chegar mais propostas do mesmo clube que ofereceu 186 ou até de clubes diferentes com propostas maiores e vai chegar aí um certo momento que vai ser tanta pressão por dinheiro envolvido. Existe também um desejo do jogador em atuar na Europa que vai ser, aí vamos dizer assim, inevitável uma venda do Yuri Alberto. Infelizmente, tá, fiel? Infelizmente. Mas a decisão final é do Corinthians, os direitos federativos é do Corinthians. Pode chegar a 1 bilhão, se o Corinthians falar não, é não. Certo, fiel? Os direitos federativos pertencem ao Corinthians, mas pela boa relação que tem com o Yuri Alberto que era para sair, foi convencido a ficar, o Yuri Alberto falou, não, de boa, vou ficar, vou aceitar ficar no Corinthians. Lógico que se ele chegar na diretoria do Corinthians hoje e pedir para sair, ó, é uma proposta que me agrada, é o meu sonho que vou realizar, eu vou, mas eu volto, é lógico que o Corinthians vai ceder a proposta, tá, fiel? Então, até o meio do ano ele está no Corinthians, até o meio do ano não tem como sair, até porque o mercado tá fechado, tá, fiel? Só que quando chegar no meio do ano vai ser muito difícil o Corinthians segurar o jogador, mesmo que saia aí por um pouquinho mais barato ou que alcance o teto, que é a informação que algum clube chegue e pague os 230, realmente aí não tem como o Corinthians fazer mais nada. Pelo menos é de informação que eu tenho, o Corinthians corre 90% de chance de perder o Yuri Alberto no meio do ano. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. O meu muito obrigado e vai Corinthians!